Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Sentir Faz Sentido. Meu nome é Luciana e esse é o segundo vídeo aqui do nosso canal. Na nossa conversa de hoje, vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha história. Lá no vídeo de boas-vindas, eu expliquei para vocês os meus objetivos e os motivos pela qual eu criei esse canal. E um deles é que, na minha opinião, ainda faltam vozes para explicar e para trazer à tona as coisas malucas, as violências que muitas mulheres cometem contra o próprio corpo, contra si mesmas, em busca de um padrão de beleza, em busca de um corpo perfeito, em busca de ser a Mulher Maravilha e de um ideal que não existe, de uma perfeição que não existe. E para eu poder ser mais uma dessas vozes, para eu poder mostrar aí para você que está me assistindo que você não é única, que as coisas que você passa e que você sente e que tanto te afligem, não é só com você que acontece. Então não tem como eu continuar os vídeos, não tem como eu continuar com as postagens que eu faço no nosso perfil se eu não contar a minha história, se vocês não conhecerem um pouco de mim e do porquê que eu cheguei aqui e penso dessa maneira hoje em dia. Bom, meu nome é Luciana, vocês já sabem. Eu tenho 39 anos, sou maquiadora de profissão, sou nascida e moro aqui na cidade de São Paulo, na região leste da cidade. Sou casada há 16 anos, não tenho filhos humanos, mas tenho filhos de 4 patas. Um deles vocês conheceram no primeiro vídeo, que é a Luna, uma gatinha preta. E eu tenho uma boxer, a Cacau, que é super peralta. Eu tinha também uma cocker, a Meg, mas que infelizmente faleceu no começo desse ano, né? Ela estava com a gente desde o começo do meu casamento, tinha 16 anos e deixou uma saudade enorme aqui na nossa família. Ficha técnica dada, vamos à minha história. Eu vou tentar resumir o máximo que eu puder. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui gorda, eu sempre fui gordinha. Eu fui uma criança bem gordinha, um bebê gordinho, daqueles que dá vontade de apertar a bochecha. E eu era praticamente a única criança gordinha da minha família, principalmente olhando pelo lado feminino. Eu era a única gordinha. Não que isso tivesse que não que isso trouxe grandes traumas ou que eu vivi um drama muito grande em cima disso, mas a partir daí eu já consegui, já comecei a entender o que é ser diferente, o que é você ter uma diferença no meio de outras pessoas que são semelhantes. Eu tenho algumas lembranças de algumas coisas, brincadeiras, de me vestir diferente das outras meninas, né, de me sentir diferente, mas nada traumático. Eu lembro de algumas situações, eu lembro que meus pais chegaram a me levar uma vez em algum tipo de médico, acredito que pediatra pela minha idade, para eu fazer algum tipo de regime. Mas o fato, né, principal de tudo isso é que desde criança eu sempre gostei de comer, né? Eu gosto de comer, comida me dá prazer e até hoje é assim. Enfim, passou-se a infância, passou-se o comecinho ali, né, aquele estado pré-adolescente, e aí essas mudanças e essas diferenças passaram a ser mais gritantes e mais enfáticas na minha vida. Aí é aquela fase que a gente começa a ter as mudanças corporais e sociais. Aí você acha que para você ser uma boa pessoa, uma pessoa aceita, uma pessoa popular, você tem que ser magra, você tem que ser bonita, você tem que usar a roupa de determinado jeito, mesmo se tratando do uniforme da escola.
E aí a coisa começou a ficar pesada na minha vida e eu comecei a me sentir o patinho feio. E por mais que existissem outras garotas que também fossem mais gordinhas, mas eu nunca enxerguei as pessoas como gordas ou com essa diferença. O problema era comigo. Eu me sentia diferente. Eu tinha que ser igual aquelas meninas que eram tão lindas, que eram tão populares e que eram o centro sempre das atenções. E daí em diante eu fui criando essa imagem de que é assim que você consegue seu lugar no mundo. Eu me lembro que a primeira tentativa de dieta foi quando eu ouvi a história de alguém, alguma amiga contou que uma determinada garota tinha emagrecido muitos quilos, né? Chegou na época, eu acho que eu vi fotos ou eu conhecia a garota, eu não lembro tantos detalhes, mas eu me lembro que a garota tinha perdido muito peso comendo somente bolacha, água e sal e água. Essa era a dieta dela, ela vivia disso. Claro, né? Hoje em dia eu entendo que se ela realmente tinha emagrecido, alguma outra coisa ela fazia. Mas na minha cabeça de adolescente, de começo de adolescência, eu achei que era legal e foi a primeira coisa que eu lembro de ter tentado fazer de dieta mesmo. Obviamente que não deu certo, ninguém vai conseguir se alimentar só de bolacha, água e sal e água. E principalmente alguém que gosta de comer. Bom, e, e isso foi seguindo, isso foi amadurecendo, e eu sempre frustrada, e eu sempre querendo ser diferente, eu sempre querendo ser popular, eu sempre querendo me encaixar naquilo, e sendo gorda, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir arrumar um namorado, eu não ia conseguir passar de ano, eu não ia conseguir ser notada, eu não ia conseguir ser aceita. Essa era a grande verdade. Eu sempre fui uma menina muito que eu tinha facilidade de ter amigos, né? De fazer amizades, né? Então eu não era uma criança isolada, uma adolescente isolada, muito pelo contrário. Eu até tinha amizade com muita gente, mas mesmo assim eu me sentia meio que à sombra das pessoas. Né, eu nunca era a atriz principal, né? Eu sempre estava ali nos bastidores, né? Então eu não conseguia entender isso na minha cabeça, eu não conseguia achar, eu não conseguia aceitar ficar nessa posição. Eu queria ser notada e para isso eu tinha que emagrecer. Eis que quando eu já estava um pouco mais velha, né? Pelo que eu me lembre, eu fiquei buscando muito na memória para contar para vocês. Eu acredito que foi em torno dos 17 anos. Eu estudava num colégio que era período integral, eu ficava o dia todo na escola, mas naquele dia eu fui mais cedo para casa. Estava sozinha em casa, meus pais trabalhavam, e eu comecei a assistir um filme, né, para me distrair e tal. E eu me lembro muito bem do filme, embora eu não lembre o nome, mas as cenas do filme são muito nítidas na minha cabeça até hoje. Nesse filme, a personagem principal, ela sofria de transtornos alimentares. Ela tinha bulimia e anorexia. E eu não peguei o filme com o lado de lição de moral, lição de vida. O que eu peguei do filme foi: bingo, achei a solução para emagrecer. E desse dia em diante, por conta desse filme, eu descobri como emagrecer de um jeito relativamente rápido, relativamente fácil. Eu tinha duas opções: ou não comer, ou comer e eliminar de alguma maneira aquele alimento, aquelas calorias que eu tivesse consumido. E desse dia em diante que a minha vida estava lá no topo, ela começou a desmoronar, porque eu não acreditava, não, eu na verdade não sabia, não entendia que isso era uma doença. Eu não via isso, na verdade eu nem conhecia, eu fui conhecer através desse filme. Na época eu não tinha internet, não tinha computador, então né, eu não tinha como pesquisar, como ir atrás de nada disso. Eu fui simplesmente fazendo o que eu achava e foi dando certo.
foi dando resultado. Eu fui emagrecendo, 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 as pessoas perguntando, algumas pessoas elogiando, eu comecei a ser mais notada e isso para mim foi super legal. Eu tava conseguindo o que eu queria. Mas o que é que eu tava fazendo comigo? O que é que eu tava fazendo com o meu corpo? Quando eu comecei a fazer isso, eu tinha em mente de que era um período, de que eu ia fazer esse tipo de coisa até eu chegar no meu peso ideal. Mas você nunca chega no seu peso ideal. Essa é a verdade. A sua cabeça, ela vai mudando de uma forma que nunca nada está bom. Você nunca consegue chegar naquilo. E quando você pensa num número, quando você chega naquele número, você vê que você conseguiu, então você pode mais, você quer emagrecer mais, você quer perder uma gordurinha, você tem uma festa, você quer caber naquele vestido que você nem comprou ainda, mas que você já imaginou, e por aí vai. O que que eu consegui com isso? Eu fui feliz, eu consegui mundos e fundos por conta disso? Não. Não, porque embora eu tivesse emagrecido, eu vou mostrar uma foto para vocês. Eu acredito que o meu peso máximo tenha sido em torno de uns 70, 72 quilos. Eu tenho 1,67 de altura, então eu não sou uma menina muito alta, mas também não sou baixinha. E a estrutura do meu corpo é grande. A família, eu puxei a família do lado do meu pai, que nós temos os ombros largos, quadril largo. Eu não sou uma mulher delicadinha, uma mulher, né, de traços muito finos, né? Eu sou uma mulher maior, né? Então eu não consegui entender que eu jamais ia conseguir ser super magrinha, por mais que eu emagrecesse. Então, se eu acredito que em torno de uns 70, 72 quilos eu devo ter sido o meu máximo. E eu tenho uma foto que eu cheguei a pesar 46 quilos. Muito pouco para minha altura e pela minha estrutura. Então eu fiquei com os ossos assim evidentes. Eu nunca tive a aparência de uma anoréxica, né? Porque como eu falei para vocês, eu sempre gostei de comer. Eu não conseguia não comer, ficar dias sem comer. Eu conseguia pular refeições, né? Principalmente porque eu ficava na escola o dia todo, então eu conseguia ficar períodos sem comer. Mas eu não conseguia ficar dias sem comer como uma anoréxica. Então eu nunca fui um palito, nunca fui ossuda, aquela coisa, né? Meus ombros acabaram ficando mais salientes, mas não nada além disso. Nada além disso. Tive problemas de atraso de menstruação, tinha muita dor de cabeça, cansaço. E eu adorava, quando as pessoas me perguntavam como que eu tinha emagrecido, eu adorava falar que, assim, eu tinha lido numa revista que se você comesse até 7 horas da noite e não comesse mais, você ia perdendo peso, né? E as pessoas acreditavam, né? E daí eu ia contando outras histórias e tal. Nunca ninguém me perguntou, assim, se alguém achou, imaginou que eu tinha algum problema de saúde, ninguém nunca me questionou. E eu acredito que até muitas pessoas íntimas e próximas a mim vão estar ouvindo essa história pela primeira vez junto com vocês, porque são pouquíssimas as pessoas que sabem da minha verdadeira história, das verdadeiras frustrações e violências que eu cometi contra mim mesmo, contra o meu corpo. Ser bulímico ou ser anoréxico, você, acima de tudo, está destruindo a sua cabeça, destruindo o seu lado psicológico, porque você se cobra demais, você tem medo das coisas, você sente culpa por ser assim e por estar assim e você se sente muito fracassado, porque você não consegue parar, né? É aquela história de que eu tenho domínio, a hora que eu quiser eu vou parar, mas você não consegue. Inclusive, você não chega um momento, que foi o que aconteceu comigo, que mesmo quando eu queria manter a comida dentro do meu corpo, eu não conseguia. Alguns alimentos
quando eu já estava fazendo tratamento, alguns alimentos eu não conseguia digerir. Carne, por exemplo, que é um alimento mais pesado, que leva mais tempo para digerir, nem que eu quisesse, eu não conseguia. Eu automaticamente, meu corpo queria eliminar. Então, isso foi uma batalha forte, pesada para mim. Quando eu tinha em torno de 3 anos de casada, eu cheguei a ficar com o corpo todo adormecido, praticamente paralisado de fraqueza, né, com outros problemas de saúde que eu fui tendo. E, e daquele dia eu fiquei com tanto medo no hospital que daquele dia eu resolvi que eu ia buscar ajuda de alguma forma. Eu demorei para buscar terapia, mas eu fui já comecei aí em neurologista, depois passei aí com psiquiatra, né? E fui acompanhando o quadro de transtorno alimentar juntamente com o quadro de depressão, porque eu me afundei demais na depressão, principalmente nesse início de casamento, que eram mudanças de vida, mudanças de lugar, porque até então eu era da zona oeste de São Paulo, vim para a zona leste, né, quando eu me casei. Então, assim, foi um conjunto de mudanças. E eu não me aceitava. Eu continuava sendo mais gordinha das famílias, né? Se fosse a do meu marido ou fosse a minha família, eu me sentia totalmente fora dos padrões, eu me sentia totalmente fora do contexto. E qualquer coisa que era errada na minha vida, você acha que é por causa disso. Você acha que é porque o seu corpo tá errado, que é isso que faz que você não cresce. Você não cresce profissionalmente, você não cresce como pessoa, você não é aceito. Se alguém te olha feio, é porque é feia, porque você tá errada. Tudo gira em torno disso. Eu não vou entrar aqui em questões dos fundos psicológicos e das terapias e tudo que traz, porque não é esse o nosso objetivo. Mas eu comecei depois de um tempo a fazer terapia, fiz muito tempo de terapia. O que mais encaixou para mim foi a psicanálise. Eu fiz muito tempo, foi maravilhoso, foi excelente. Eu passei a me conhecer melhor e a entender melhor o porquê que eu era assim e o porquê que a minha mente funcionava dessa forma. Foi aí que eu ouvi o termo pela primeira vez, o termo distorção de imagem ou dismorfia corporal, que é você olhar, a grosso modo, é você olhar no espelho e não enxergar aquilo que o espelho te mostra. É você não aceitar o que as pessoas falam. Você tá bonita, que você tá legal, que essa roupa combina com você. Não, você nunca está bem. Você sempre foca no defeito, seja na cor da sua pele, seja na sua celulite, seja naquela gordurinha, no seu cabelo, numa pinta, não interessa. Mas você não aceita aquilo. E isso se mistura muito com a sua incapacidade. Você acredita que você é incapaz de fazer qualquer coisa. Afinal, você não consegue dominar nem o seu corpo. Como que você quer trabalhar numa empresa? Como que você quer sair de casa e encarar o mundo? Se você não consegue ter o controle de si mesmo, do seu próprio corpo. Você não consegue ser quem você quer ser. Mas quem você imagina que você quer ser é essa pessoa que vai te deixar feliz? É ser assim que vai te trazer realização pessoal? Não, não é mesmo. Como eu falei para vocês, eu cheguei a pesar 46 quilos e foi uma das épocas que eu realmente muitas coisas se apagaram e muitas coisas eu sei que eu sofri muito, muito. Então, ter determinado peso não não vai te fazer uma pessoa mais feliz. O que vai fazer você feliz é você buscar ajuda, é você mudar o seu pensamento, é você se afastar das pessoas que julgam você, que dizem que você precisa ser assim ou ser assado. Você não tem que seguir o padrão da revista, você não tem que ter o corpo igual à moça da novela, você não tem que ser igual a sua amiga, sua vizinha, sua tia, suas primas. Você tem que ser você mesma, olhar para dentro de si mesma e acreditar que você pode sim conquistar o mundo do jeito que você é, porque cada uma de nós é especial por ser exatamente como é. Se você
ainda não conseguiu determinadas conquistas profissionais e outras coisas, não é porque o seu corpo está errado ou porque você precisa ser igual a alguém. Você tem que se amar, você tem que olhar para você e não tem problema nenhum em ser gorda ou ter celulite ou ser branca demais ou ter manchas. Não é isso que vai te fazer melhor ou pior. Quando eu falo isso, gente, eu não tô fazendo apologia à, à gordura e tudo mais. Não é isso. Não é nada disso. E tantas meninas que eu sigo e que eu acompanho e que eu conheço pessoalmente, como eu falei, eu sou maquiadora, já trabalhei bastante com modelos plus size, aprendi muito com elas, elas são incríveis. E o fato delas terem um peso fora do padrão, eu detesto esse termo, mas é mais fácil de vocês entenderem, não as faz em absoluto mulheres diferentes e mulheres feias ou mulheres que não dá para se aceitar. Elas são lindas, elas são alto astral, elas têm as dificuldades delas, mas elas estão lá para mostrar a cara delas e a luta, que elas são bonitas do jeito que elas são e com saúde, porque o fato da pessoa estar acima do peso não significa necessariamente que a pessoa não tá saudável, né? O importante é você estar com a sua cabeça boa, é você se aceitar, é você olhar e ver a pessoa incrível que você é. E como eu falei, quem não te olha, quem não te aceita dessa forma, não faz, não é merecedor de estar ao seu redor, de estar com você, de curtir as suas conquistas. Então, gente, eu quero reforçar isso. E em questão de saúde, como eu falei, quando eu fui mais magra, eu tenho certeza que foi o período que eu fiquei mais doente na minha vida. Então, não ache que aquela pessoa que está acima do peso ou fora do que é dito para nós como padrão, porque isso não existe, essa pessoa, ela pode estar simplesmente curtindo a vida dela e sendo feliz, e é isso que você tem que fazer, buscar dentro de você essa alegria, essa felicidade e olhar de verdade para quem você é. Eu faço tratamento até hoje, né? E sei que eu vou fazer por muito tempo, porque eu ainda não consigo aceitar e enxergar. Melhorei muito, né? Já consigo, até pela maturidade, porque com a idade a gente vai atingindo um outro grau de maturidade. Isso também me fez entender certas coisas e me afastar de pessoas e daquilo que me faz mal. Mas eu ainda tenho que melhorar muito, muito mesmo. E esse é um dos motivos pela qual eu criei o canal, porque eu quero dividir com vocês, eu quero aprender com vocês, eu quero ouvir as histórias de vocês e quero poder realmente continuar sendo mais essa voz e a gente trocar experiências. Da mesma forma que eu tô levando coisas bacanas para vocês e tô dividindo com vocês essa história, eu também quero aprender e acaba sendo uma espécie de terapia. Então, por hoje, gente, eu quero que vocês lembrem, eu vou deixar aqui como uma lição de casa, você olhar realmente para o espelho e você enxergar além das suas curvas. Eu quero que você olhe para sua alma, para a pessoa incrível que você é e que você pode ser para alcançar o mundo, para alcançar aquilo que você quiser, independente do seu corpo e muito menos daquele número que aparece na balança. Você não é um número, você é um ser humano que merece ser amado, que merece ser respeitado exatamente do jeito que é. Antes de tudo, se ame, se valorize. Você merece. Sinta-se merecedora. Nos outros vídeos daqui para frente eu vou contando e vou lembrando de outras histórias e vou exemplificando para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim e a gente poder trocar informações. Aproveita agora o finzinho, passa lá no nosso Instagram, segue as nossas postagens, se inscreve aqui no nosso canal para você acompanhar os nossos vídeos futuros. Desculpem ter me prolongado, nos próximos eu prometo que eu vou ser um pouquinho mais sucinta, mas tudo que eu falei aqui era
porque tinha que ser contado mesmo, por mais difícil que tenha sido. Então, gente, um beijo bem grande e até a nossa próxima. E não esquece, acredita em você.